Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou a Adam Mancio, sou Beauty Artist e especialista em colorimetria. Eu tô aqui para ajudar você, cabeleireiro que está começando agora, ou você que já é cabeleireiro, mas ainda carrega várias dúvidas em relação à criação da cor perfeita. Hoje o nosso assunto vai ser com uma pessoa especialista em consultoria de estilo e eu vou mostrar para vocês como isso influencia na nossa entrega de resultado. Ela vai falar o ponto de vista profissional de uma consultora de estilo, né, de uma consultora de imagem que a cliente representa na bolsa que ela usa, nas cores que ela usa, o que ela passa pra gente. Isso facilita muito quando a gente vai fazer uma leitura daquela cliente pela primeira vez, tá? E ela também vai dar algumas dicas de como a gente identificar o que a nossa cliente quer, levando em consideração estilo, levando em consideração roupas, levando em consideração o comportamento. Então é um conteúdo muito legal, um conteúdo que sai um pouco da nossa zona de conforto, que é criar cor para o cabelo, e ajuda muito qualquer profissional que trabalha com cor a ter essa leitura da cliente que está sentada na nossa cadeira. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos lá! Bom, pessoal, eu trouxe a Natana aqui hoje para conversar junto com a gente e explicar melhor sobre essa questão de como fazer essa leitura da cliente. Lembrando, quando a gente vai entregar a cor perfeita, nós temos que entregar não só o tom do cabelo, nós temos que entregar todo o contexto, né? O contexto no geral. Exato, que é perfeito para a cliente, para a vida dela e para a mensagem que ela quer passar para o mundo, né? E para que isso aconteça, a gente tem que fazer essa análise, né? Lembrem sempre que nós não somos só profissionais da beleza. A gente é um pouco psicólogo, a gente tem que ter um pouco dessa coisa de ler a cliente, né? Então eu trouxe a Natana aqui, que é consultora de imagem. Ela vai falar um pouquinho sobre a formação dela e tudo mais. E aí a gente vai conversar sobre isso, como a gente faz essa análise, o que eu devo sugerir e o que eu tenho que levar em consideração para fazer essa análise de forma ideal. Conta aí, Natana. Bom, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, o meu nome é Natana. Eu sou da área comercial há 10 anos, então atuo ativamente na negociação, no front com clientes, e agora eu trouxe para minha vida a área de consultoria de imagem. E assim, foi o que o Adam disse. Vocês, profissionais de beleza, não sabem, não têm noção do poder que vocês têm sobre a vida de uma pessoa. Então a mulher geralmente busca, né, estar no salão, principalmente nos momentos de transição de carreira, de início e término de relacionamento. Algo que vai marcar realmente alguma coisa, né? Exato, exatamente. Então, nesse momento, é muito importante que ela não seja tratada só como um número aí no salão de vocês. Então, ter essa sensibilidade, ter esse feeling para entender se o que ela tá pedindo ali é um delírio de consumo, que a gente chama, ou se de fato é algo que ela entendeu que faz sentido para ela, que é quem ela quer ser representada e como ela vai exteriorizar isso pro mundo, né? Lembrando que, rapidinho, o que acontece? Acontece muito no dia a dia do salão, que a cliente chega e viu na novela, viu no Instagram uma referência, ela gostou naquela pessoa, gostou naquela blogueira, por exemplo, e ela quer trazer aquilo pra ela. Mas, às vezes, quando você vai fazer essa leitura com ela, de como é o dia a dia, como é o trabalho, de como ela cuida desse cabelo, você chega num resultado que aquilo não é o ideal pra ela, não é verdade? Exato, total. E aí, às vezes ela não se reconhece naquilo, porque ela não queria passar aquela mensagem. Então, de repente, sei lá, vamos falar de um assunto atual. A Manu Gavassi, ela é super conhecida pela autenticidade, né? Com aquele corte super diferenciado. E muitas pessoas acabam, se identificam com ela. Por quê? Por conta da autenticidade dela. Mas não significa que eu quero passar a minha autenticidade naquele tipo de corte de cabelo, que é um corte super criativo e moderno. Então, eu sou uma pessoa de um estilo que a gente vai falar daqui a pouco, de um estilo mais clássico. Então, aquele cabelo não vai transmitir o que eu quero. E Por mais que você goste Exato. de ver aquele estilo na Manu Gavassi, mas aquilo não é pra mim. E aí a gente tem que criar um equilíbrio. E quem vai criar esse equilíbrio? Exato. Nós profissionais. É o profissional. Para dar esse direcionamento, que muitas vezes a cliente não tem esse entendimento, né, de fazer essa autoanálise sozinho, de peraí,
o que é que eu realmente gosto e faz sentido e eu quero pra mim, ou o que eu acho bonito, ponto, para a outra pessoa. E tem uma outra questão, às vezes também tem uma limitação, provavelmente técnica, né? Então, faz sentido, eu quero ter aquele cabelo, tá, mas qual é a curvatura do seu cabelo? Meu cabelo cacheado, dá pra eu ter o cabelo da Manu Gavassi? Talvez não dê, né? Porque não faz parte do meu estilo. Exato. E do meu estilo não, do meu cabelo, né? E aí, eu quero passar por um processo químico de progressiva pra ter aquele cabelo, vai dar uma manutenção Quais as consequências absurda disso? pra manter aquilo. Eu quero passar por isso? Será que o meu formato de rosto, a minha identidade que eu quero passar para as pessoas, combina com esse efeito liso do meu cabelo? Talvez não. Isso acontece muito, né? Então, eu acho que essa leitura, né, do profissional com a cliente traz a entrega de um resultado perfeito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer essa leitura. Quais os pontos, Natana, que a gente tem que levar em consideração? Quais os estilos que a gente tem aí de pessoas, de gosto, enfim? A primeira coisa que eu gosto de trazer são os elementos de design. Porque esses elementos, eles estão em tudo, né? A gente não percebe, é intrínseco. Mas assim, por exemplo, o blazer, a gente sempre traz esse exemplo porque é um exemplo que é bem Clássico, visível, né? clássico. É. Então o blazer é uma roupa que veio do guarda-roupa masculino. Então ele traz aquela linha reta, tanto na vertical quanto na horizontal, e ele tem essa ideia de força, de empoderamento. Então, quando você vê alguém de blazer, você fala, nossa, que pessoa elegante, ou às vezes que pessoa brava, né? Porque é o que a roupa representa. É meio que inconsciente isso, né, gente? Porque Exato. a gente olha uma pessoa de blazer, de social, a gente já liga nessa coisa da seriedade, pra vocês terem ideia de como o nosso visual, o nosso cabelo, o nosso visual, as cores que a gente usa transfere, né? Fala Exato. pela gente. Fala, porque a imagem, a gente consegue visualizar e fazer uma pré-leitura, que a gente fala, em milésimos de segundos. Então, assim, 55% da sua imagem é o que está comunicando o que você quer passar. 38% é entonação e ritmo. E 7% só é verbal, que é realmente o que você fala. Então, por isso que deputado, presidente, prefeito, essa área política é muito preocupado com vestimenta. Porque basicamente as pessoas não escutam o que eles estão falando, né? É mais a imagem, o visual, exatamente. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar é dessa linha. Então, quando a cliente entra no salão, um exemplo, tá? A linha reta, que a gente chama, é a linha da força, é a linha do empoderamento. Então, a gente atrela, inclusive, a construção civil. Grandes metrópoles têm prédios altos e a gente fala que ela é medida por força. Quanto mais alto o prédio, melhor, mais força tem a cidade, né? Então, essa linha é uma linha artificial. Então, eu preciso, para fazer uma linha reta, eu preciso de um instrumento artificial. Eu preciso de uma régua para traçar a linha reta. Então, a gente chama ela de uma linha masculina, linha artificial. A linha feminina é uma linha sensual, que é a linha da mulher, né, da silhueta da mulher. É uma linha emocional, então é a linha que a gente faz do coração. Sim. É a linha do abraço. Então, como eu vejo isso na roupa? Exemplo, essa blusa que eu tô usando aqui, né? Ela é uma blusa que ela tem uma forma mais arredondada, ela tem essa fluidez. Então, o que ela representa? Ela representa uma blusa um pouco mais feminina, de mais acessibilidade. Só que ao mesmo tempo eu tô com um tecido plano, que é um tecido que a gente chama, que ele não estica, né? O estilo plano aqui é um poliéster de alfaiataria. Então, isso também traz uma imagem um pouco mais de rigidez, né? Os botõezinhos aqui, ó, criam uma linha reta, trazendo um pouco mais de rigidez. Então, assim, eu precisava passar essa imagem aqui, porque a gente tá passando conteúdo super importante, falando com profissionais, mas eu quero estar aberta pra poder passar esse conhecimento e quero que vocês estejam aqui comigo em todas as informações que a gente tá passando. Então, eu precisava passar um pouco dessa acessibilidade. Então, imagina um cliente. O cliente chega na loja, chega no salão, independente, né, de qual estabelecimento, com uma blusa de malha. A blusa de malha, uma camiseta, ela é um algodão, logo de fibra natural, que é uma linha natural, né? Então, é um tecido que não é tão plano, ele é mais maleável. Então, vai para essa coisa da informalidade, digamos assim. Sim. E aí, você começa a observar outros elementos. Então, ela tá de tênis. Tênis é, né, um elemento do estilo casual. E esse estilo, qual que é a vertente dele? É a praticidade e o conforto. Se a cliente
Provavelmente, se ela chegar com um corte ou com uma solicitação de cor muito elaborada, que vai demandar aí uma frequência no salão. Uma manutenção, né? Exato. Uma manutenção. Essa é a palavra. Já não é uma cor ideal, por exemplo, pra ela. Exato. Né? Porque se ela tá, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo bem fácil. É uma cliente que veio fazer a cor com você a primeira vez. Nós estamos falando de uma leitura de uma cliente que você não conhece. Exato, uma prévia. Uma prévia. Porque quando você conhece a cliente, você já é uma cliente que tá ali com você há anos e tudo mais, você tem por obrigação de entender o que essa cliente quer. Porque você já conhece, você já sabe, você conhece, você conversa com ela toda semana, todo mês, você já sabe o que ela gosta, o que ela curte. Nós estamos falando de uma leitura de uma pessoa que você nunca viu. É a primeira vez que uma cliente chega no seu salão e você tem que fazer essa leitura para entregar a cor perfeita para ela. Então, se ela chega de tênis, com uma roupa mais de malha, né? Mais despojada, mais tranquila, isso já passa uma sensação de que assim, olha, eu gosto de praticidade. Exato. Conforto em primeiro lugar. Então assim, não pode ser um procedimento que ela vai ficar 8 horas dentro do salão, porque isso vai deixar ela extremamente pilhada. Não pode ser um processo que ela tem que estar no salão toda semana. Exato. Não pode ser uma cor que ela precisa escovar o cabelo todo dia. Não pode ser uma cor que a cada 3 meses, por exemplo, ela tem que retocar essa cor. Ou um corte, né, também. Ou um corte. Então, nós profissionais temos que ter essa leitura para identificar e falar, putz, essa cliente, ela precisa de algo mais fácil. Prático, mais né? prático. Eu vou deixar de fazer a cor dela? Nunca. Não. Nunca. Por isso que a gente tá aqui, né? Tentando passar essa leitura pra vocês. Eu vou deixar de fazer a cor dela? Nunca. Mas eu vou criar, por exemplo, um reflexo que tenha a raiz super esfumada. Eu vou manter a raiz dela natural. Eu vou fazer um reflexo mais pro comprimento e ponta. Eu vou mesclar mais esse cabelo pra trazer mais naturalidade. Assim, com o crescimento natural, ela vai retocar esse cabelo quando ela tiver vontade de retocar esse cabelo. Por quê? Exato. Ela é prática. Ela é uma pessoa que passa isso, né? Exatamente. Da mesma forma que tem essa cliente, vai ter a cliente que vai chegar com um estilo um pouco mais rígido, um pouco mais introspectiva. Mesmo que ela não seja essa pessoa, na vestimenta ela vai passar essa informação. Então, é uma pessoa mais alinhada, usa uma bolsa mais estruturada, o cabelo é mais certinho, retinho, o corte mais simétrico. Ela vai passar bastante informação atemporal. Então não é uma cliente que tá super ligada nas tendências, porque pra ela não faz sentido ser passageiro. Ela gosta de peças atemporais e que realmente fazem sentido no guarda-roupa dela. Então ela não se apega a tendências momentâneas. A modinha. É aquela cliente, gente, que é a cor monocromática. Exato. Tá? É a cliente que passa o castanho claro, natural, o castanho escuro natural, o loiro escuro. Sabe aquela cliente que vem e só passa base? Todo mundo tem esse tipo de cliente, tá? É aquela cliente que você tem que trazer, assim, a modernidade pra ela, mas de uma forma muito sutil. Tá? Então, assim, no máximo você trabalhar uma nuance pra dar um brilho nessa cor monocromática. Jamais você vai oferecer pra essa cliente, por exemplo, ficar loira. Colocar muita mecha no cabelo dela, ela não vai gostar. Por quê? Não faz parte do estilo dela. Corte muito repicado. Exato. E normalmente, Imagina. Normalmente essa cliente vai ter um corte super reto, um Exato. cabelo mais longo. Você pode observar que essa cliente que carrega esse estilo, se ela tem uma franja, é aquela franja reta, não é aquela franja com muito movimento. É aquele cabelo super alinhado, que o fio tem praticamente a mesma medida, tá? Então é uma cliente mais séria mesmo, ela passa essa seriedade. E mais clássica, né? Clássica. Essa é a palavra-chave desse estilo, é uma mulher clássica. Então, já é uma outra informação. Essa pessoa, ela geralmente, ela gosta de ter o controle, né? Então, não adianta tentar fazer com que ela mude muito de opinião, porque ela vai se sentir invadida. Exato, inclusive. é aquela cliente que ela vai ficar 14 anos passando a mesma cor. Tá errado? Não, lógico que não. Dá pra gente trazer modernidade pra essa cliente? Lógico que dá, né? Mas é aquela cliente que você tem que respeitar esse limite dela. Exato, Porque tem se limite. você não respeitar esse limite dela,
você já passa a não entregar o resultado perfeito para essa cliente, tá? Exato. E nós profissionais, a gente tem que saber até que ponto... Exato. Até que ponto eu posso ir, né? Até que ponto eu posso dar sugestões para essa cliente. Exato. Às vezes você chega num ponto que é aquilo lá e você tem que fazer aquilo lá da melhor forma possível. Então você entra com tratamento de nutrição, de reconstrução para trazer mais brilho, para trazer mais maciez, mas a cor, ela continua naquela pegada ali. É o estilo dela. Exato. De repente você vai trazer outros tipos de informações que agreguem valor. De repente, no conceito da marca que você vai usar para trabalhar. Então, você trabalha com uma marca super legal, super renomada, tem resultados fantásticos, você pode usar essa informação, porque com certeza ela vai dar valor para isso. Exato. E aí a gente vai para um estilo, terceiro estilo aqui, que a gente chama de elegante, que é uma releitura do clássico, só que ela tem ali um molho diferente, né? Um saborzinho diferente, que é um quê de modernidade. Então ela vai usar a linha reta, a alfaiataria, ela vai usar o blazer, a calça reta, uma bolsa estruturada, mas aí ela traz um pouco de cor, ela sai um pouco do neutro, ela vai trazer uma modelagem um pouco mais diferentona. Então é uma camisa, mas por exemplo, essa camisa é uma camisa, mas não é uma camisa tradicional, com a golinha e tal, de corte de algodão e tal. Ela tem uma fluidez diferente, ela tem uma cor diferente, ela gosta muito de logomarca, então para ela é importante fazer algo conceito. Então aqui você tem que trazer essa ideia de ser irresistível. O seu salão é algo, artigo de luxo, digamos. Exatamente. Aqui. Ela gosta disso. Você pode até jogar para essa cliente para ela fazer um blonde, assim, sabe? Aquele blonde. Só que aí você vai ter que abusar num corte que vai trazer essa linhagem mais reta, por exemplo, né, Natana? Porque ela não é ela sai um pouco da casinha, mas é controlado. Entendeu? Você pode fazer tipo um loiro com uma raiz super esfumada e um corte super reto. Que ela vai ficar extremamente elegante. Sabe aquela cliente que é super loira, que tem a raiz esfumada e que prende o cabelo aqui assim e usa uma bolsa da Louis Vuitton? É essa. Perfeita. É essa, sabe? Que ela é classuda, ela tem essa coisa elegante. Ou, por exemplo, é uma cliente que ela é mais senhora, mas é aquela senhora que ela tem uma cor monocromática, mas ela usa um coque maravilhoso com um topete aqui assim, ó, entendeu? Ela tem aquele cabelo impecável, sabe? Sem nenhum frizz. Aquela cliente que usa laque. É essa cliente aí que a gente tá falando, tá? Que ela é classuda. Você olha pra ela e fala, meu Deus do céu, é aquela cliente que é milionária, né? Então, é engraçado, é bom você tocar nesse assunto de dinheiro, né? Porque o elegante, ele tá presente em qualquer classe social, né? Exato. Então tá nos acabamentos. Os acabamentos são mais finos, né? Então, por exemplo, de repente, a gente tá falando de observação para entender o que ela tá usando, para você captar algumas coisas, né? Fazer essa leitura. De repente, ela vai ter uma bolsa, se for uma cliente, ou você vai reparar, né? Se ela for lá frequentemente, ela tem uma bolsa ou duas, só que são bolsas de qualidade um pouco superiores, de alguma logomarca conceitual. Então, o menos é mais, né? Ali dentro daquele estilo, com um toquezinho de modernidade, mas ela é contida, né? E tem ali diferencial de acabamento de luxo. Então, trazer essa ideia é super legal. Essas tendências novas que surgem de tipo de coloração, de técnicas diferentes, elas geralmente gostam, porque tem essa coisa de o que é novo? O que é de novo? O que é de mais moderno? O que é luxuoso? O que acabou de sair na indústria? O que a Tássia Naves está usando? Exato. É isso. Exatamente. E aí esses três são os três estilos que a gente chama de base. E aí depois a gente tem os complementares. A gente vai começar agora falando do romântico. O romântico, trazendo aí pra essa área da beleza, aquela mulher super feminina. Que ela ama ser feminina, né? De ser o sexo frágil, ela gosta disso. É aquela cliente que vai chegar com aquela bolsa de lado, sabe, gente? Aquela bolsa pequenininha, toda elegante. Ela vai sentar assim, delicada. Ela vai pegar um café, ela vai pegar, sabe, assim... Isso tudo eu tô colocando pra vocês porque é uma leitura. Nós, profissionais, nós temos que entender e saber fazer esse tipo de leitura. Você tem que observar. Porque às vezes você tá conversando com a cliente e tá num papo super gostoso, mas ao mesmo tempo você tá fazendo essa leitura dela, tá? Isso é muito importante pra gente entregar esse resultado perfeito, tá? Então, essa cliente romântica aqui é aquela cliente que ela vai chegar e você vai perceber nela. Porque o estilo de roupa que ela tá, ela usa coisinha de babado. Exato, babado, floral, cores mais pastéis. Cores pastéis, mais clarinhas. menos vibrantes.
sapatilha, coisas com laço. Sapatilha, gente. Adornos bem delicadinhos, pérola, tiara. Então, todos esses elementos são elementos do estilo romântico. Aquela coisa menininha, né? Menininha, que no Japão traz... a gente chama isso de kawaii. Kawaii. Kawaii, que é aquela coisa bonitinha, de frufru, que usa pluma e, sabe, coisinhas, é kawaii. Exato, é esse estilo aí, real. E assim, o que essa mulher tem de mais característico? Feminilidade. Então assim, não dá pra tirar isso dela. Então ela vai querer, geralmente, ter um cabelo um pouco mais longo. Tem aquela questão da ondulação. Um cabelo de franjinha lateral pra ela poder fazer assim, esse movimento aqui, que é bem feminino. Que a ondulação não pode ser muito. Exato. Tem que ser uma ondulação bem sutil, Controlada. uma coisa controlada, porque senão você já parte pra um outro estilo que a gente vai falar ali depois. Exatamente. E aí, se ela quiser, com o passar da idade, a gente tende a subindo o cabelo, né? Não sei se isso é uma regra. Sim, não é uma regra, mas normalmente sim, né? É, acontece muito. E aí ela tende a ter um problema com isso. Ela fica um pouco receosa. Inclusive, eu tenho casos, né, que eu acompanhei, que ela tinha um cabelo super comprido, assim, da adolescência, de ter aquela coisa de lado e ondulado. Chegou uma hora que não fazia mais sentido, não cabia mais, e ela tinha que fazer um corte. Ela foi pra um corte médio. Não é a cliente que vai cortar o Chanel aqui. É aquela cliente que vai assimétrico. ficar na altura do colar aqui, ó. Exato, aqui. No máximo, no tá? máximo. É uma cliente que não vai optar por usar tons escuros no cabelo. Ela vai optar por usar tons mais claros, fazer luz, luminosidade, mas não uma luminosidade forte, sabe? Aquela coisa De alto agressiva, contraste. não é isso. Mas ela vai querer trazer uma luminosidade. Normalmente, esse tipo de cliente adora uma raiz esfumada. Sabe aquela coisa que não sabe onde começa? Ela pode ser loira? Pode. Ela pode. Eu tenho cliente, por exemplo, que tem esse estilo romântico que é super loira. Mas tem aquela coisa do esfumado na raiz, que traz essa naturalidade. E aí a cliente usa esse cabelo levemente ondulado, sabe? Que traz essa coisa natural. Exato. Sabe? Exato. Essa coisa bem... Vai pro natural mesmo, realmente. E aí ela pode ser, de repente, ter um cabelo naturalmente escuro. E aí tem que tomar um pouco de cuidado com o contraste, que foi o que o Adam citou aqui, da dramaticidade. Então, assim, se ela tem um cabelo escuro, é natural que esse tipo de cliente, esse tipo de perfil de estilo, ela tende a não fazer muito essa questão de descoloração. Talvez só uma iluminação bem sutil, só pra dar aquele brilho, sabe? E aí, geralmente, desce ali 3 tons, 4 tons no máximo. Sim. Porque ela não vai querer trazer esse impacto, sabe? Nada de impacto. De dramaticidade na É a cor. naturalidade mesmo, né? Exato. Um iluminado, por exemplo, é uma cliente que ela tem esse estilo e ela tem aí uma base, vamos colocar um 4, que é um castanho natural, tá? Que já é escuro, né? Então, a gente vai levar esse cabelo aí para no máximo um 7, um mel, sabe? Só pra trazer aquela nuance, aquele brilho, aquela coisa bem sutil, tá? Exato. Nada marcante. Tipo, eu não vou jogar um caramelo numa cliente dessa, fazer uma mecha de contorno super marcada aqui, porque ela não vai se sentir bem. Ela não vai se olhar e falar, pode estar lindo, o problema não tá aí, tá? O que nós profissionais temos que entender é isso. O problema não está na técnica e não está, nossa, não é que eu não fiz certo, é que não combina com esse estilo que a sua cliente, né, traduz. E quer transmitir também. E quer transmitir, exatamente. Exato. E aí a gente vai pro estilo sexy, que muita gente confunde com o vulgar. E o sexy não é vulgar. O sexy ele tem essa questão do culto ao corpo, né, de ser percebida. Então tem um pouco da roupa mais justa, de um pouco de pele à mostra, né, com cropped, com saia. Tem a questão do couro, de salto fino, argola mais extravagante. Mas ela tem um negocinho ali que ela é sexy de calça jeans e camiseta. Então é comportamento também, é a maneira como ela olha, são as unhas, né? As Geralmente unhas, tem a unha mais alongada. mais alongadas, vermelho, unhas, né? Cor mais vibrante. Gosta de uma maquiagem mais marcada. Essa vai gostar daquele cabelo que vai chamar atenção. Meu amor, ela não quer chegar em casa e não ser percebida. Exato. Ela quer ser elogiada aonde ela passar. Exatamente. Ela é aquela cliente que você pode dar aquela abusada, fazer aquele loiro mais vibrante, ou fazer aquele caramelo mais vibrante. É aquela cliente que vai gostar do corte repicado, com onda, texturização, porque ela gosta desse volume, principalmente esse volume que dá aqui, traz força, Esse né? hair contour é sensual? Esse hair contour é sensual, por quê? Porque ele traz justamente
essa harmonia aqui, ó, na frente do rosto, né? Essa iluminação na frente do rosto. Então, é a cliente que você pode abusar nessa técnica, por exemplo. Ah, não dá pra fazer um loiro super claro. Então, a gente vai trabalhar um iluminado, mas um iluminado sexy, tá? Um iluminado que vai trazer essa leitura dessa cliente. Ah, mas como que eu vou fazer um iluminado sexy? A gente vai trabalhar esse contorno mais marcado, esse contorno que vai trazer essa sensualidade pra cliente, porque ela gosta, né? Ela vai se ver, ela vai falar, nossa, tô muito bem. Exato. Né? Lembra da linha em forma que a gente falou que a linha curva é uma linha mais sensual, mais feminina? Então essa mulher tá aí nessa linha curva total. E assim, é uma mulher que geralmente tende a investir bastante com essa parte Sim. de beleza, porque ela gosta muito, ela cultua o corpo. É o tipo de cliente que, assim, se você falar pra ela, olha, você vai ter que estar aqui no salão toda semana, ela vai estar. Se ela arrancou olhares por aí, ela recebeu gosta, elogio, ela vai voltar. Porque ela gosta disso, né? Ah, mas o meu estilo de cliente não é esse. Mas é a cliente que, em qualquer momento que ela tiver oportunidade, ela vai estar no salão. Exato. Então você pode, sim, oferecer um visual que vai dar mais manutenção. Exato. Um visual que ela vai ter que retocar todo mês, um visual que ela vai ter que ter um retoque de mecha, por exemplo, a cada 3 meses. É uma cliente que você pode abusar nisso. Vocês estão vendo como que é importante fazer essa leitura? Exato. Porque às vezes você faz uma cliente que ela é sexy, e aí você joga nela porque, sei lá, por algum motivo você joga nela um reflexo mais natural. O que vai acontecer? Ela não vai voltar. Ela vai falar, ai, fiquei sem graça, parece que eu não fiz nada. Exato. Ela vai falar assim, ah, mas parece que eu não fiz nada. Então, é a leitura que o profissional, né, no caso o cabeleireiro, tem que fazer da cliente ali naquele momento pra realmente entregar a cor perfeita. Isso é entregar o resultado perfeito. Exato, perfeito. Leitura perfeita. E aí, partindo do sexo, a gente vai pro estilo criativo. O estilo criativo é um estilo assim, cara, que ele quebra qualquer barreira, assim, no sentido de saia do óbvio. Então essa pessoa é a pessoa que gosta de misturar textura, ela é bem colorida, ela usa animal print, meio-dia. Ela vai chegar no salão meio-dia de onça. De onça, de brilho. Ela não tá ligando, pouco tá ligando pra qualquer tipo de comentário ou olhar. Ela chega realmente dessa maneira porque ela quer ser percebida como diferente, como autêntica. Ela vai ter bolsa diferentona, brinco diferentão, bordado, mix de estampas. É essa pessoa. Então, esse tipo de cliente também, só fazendo um parênteses, é aquela cliente que você sim, profissional, deve falar pra ela, olha, esse cabelo colorido vai ressecar seu cabelo, mas ela não vai deixar de fazer por isso, tá? Porque faz parte dela. Ela sabe que o cabelo colorido dela vai deixar ressecado, mas ela quer fazer mesmo assim. Ela sabe que ela vai ter que cuidar, mas ela quer fazer mesmo assim. Exato. Tá? E aí entram todos os coloridos, todos os tipos de texturas, cabelos mais curtos. A gente vê bastante essa modelagem mais retrô, sabe aquele retrozinho que tem a franjinha e aí tem o cabelo um pouco mais epicado. Essas franjas mais desiguais também, né? Que precisa de uma manutenção. É esse tipo de cliente. Tem idade? Você acha que tem idade pra esse público, pra esse tipo de pessoas? Não tem, porque o estilo, ele te acompanha e ele pode mudar sim. Então pode ser que hoje eu tenho um estilo X e amanhã, por algum motivo, né, da vida, uma maternidade, de repente eu possa mudar algum estilo, né, alguma parte do meu estilo, mas não tem idade. Então eu posso ter uma senhora, por exemplo, super moderninha, que quer fazer um corte... Pixie. O Pixie Cut. Pixie, que é aquele corte todo repicadinho assim, e colocar um cabelo super branco, ou de repente ela tá passando numa transição de grisalho. E ela quer deixar o grisalho. Enquanto tem um monte de mulher do estilo clássico, que não pode ter um fio branco, que tá no salão toda semana pra retocar o pretinho aqui, essa daí quer evidenciar esse grisalho. E aí a gente tem que fazer essa leitura, porque a cliente quer. Então a gente tem que evidenciar o cinza desse cabelo branco, tem que evidenciar o branco, tem que evidenciar as formas desse cabelo. Então eu posso trabalhar com fios mais desconectados, né? Eu jamais vou chegar nessa cliente e falar assim, vamos colorir seu cabelo? Ela não quer isso, tá? E por último, mas não menos importante, né, tem o moderno. Então o moderno, como o nome já diz, é aquela pessoa que vem com impacto. A principal característica é esse impacto que ela traz. Então, ela não vai ser uma pessoa óbvia, né? É parecido com o criativo no sentido de irreverência, mas ela não é tão colorida, não tem tanta textura. Traz uma melancolia. Exato. Aquela coisa mais fechada, né? A gente
traz mais aquela coisa do preto, do branco, do cinza, aquela coisa mais... De alto contraste. Aquela melancolia mesmo. Eu sou um pouco assim, meio melancólico. Eu também gosto, digamos assim. Mas assim, essa pessoa ela vai gostar bastante de assimetria. Então, aquele corte assimétrico, o long bob, short bob, assimétricos curtos estão super em evidência aqui nesse estilo. Ele não tem medo de cortar o cabelo. Ela não vai ter aquela pegada tão criativa das super camadas que traz o criativo, né? E não vai ter também muita cor, cabelo colorido. Vai ser um cabelo um pouco mais preto, vai ter o total... Eu não sei como é que vocês chamam aqui na área da beleza, aquele cabelo todo branco. Blonde. Descoloração global, gente. Aquele que você pega o pó descolorante, passa da raiz à ponta e fica tudo numa cor só. Na verdade, esse estilo de pessoa gosta do monocromático, que é uma cor só. Então, só que assim, diferente do outro estilo, ela gosta do monocromático. Então você pode ir do preto ao loiro. Pode ser uma cliente que vai usar um tom monocromático, mas pode ser loiríssimo, tá? Pode ser um 12 0, por exemplo. Exato. Que vai estar da raiz à ponta num tom só. Ou pode ser num loiro médio, mas vai estar da raiz à ponta num tom só. E você vai imprimir personalidade no estilo de corte, de repente. Sim. Ela vai fazer no cabelo cacheado, por exemplo. Às vezes o pessoal tem dificuldade de trazer um corte mais desse estilo mais dramático, porque, né, as curvas ali não trazem aquela parte da simetria. Mas no moderno, pode fazer aquele cabelo cacheado que é um pouco mais curto, e aí você vem descendo aqui na lateral e fica aquela ponta assimétrica aqui. Sim, então você tem uma linha mais reta, né? Exato. É assimétrico, mas você tá trabalhando uma linha mais reta. Exato, é exatamente isso. Tem assimetria, mas não é um assimétrico desconectado. Isso, é essa um é a palavra. assimétrico, é um assimétrico com linhas retas. Exato. Olha só a leitura disso. A leitura disso. Dos movimentos que a gente colocaria no casual pra ser mais praticidade, ou do estilo criativo pra fazer textura. Porque às vezes a gente fala assim, não estamos falando de corte, tá? Nós estamos falando de linhas. E quando a gente fala de linhas, nós trabalhamos sim corte, mas trabalhamos linhas também na cor. Exato. Então o que acontece? Quando a gente fala que é assimétrico, isso não quer dizer que eu tenho um assimétrico cheio de pontas. Eu posso ter um assimétrico moderno, um assimétrico reto. Mas como é que é possível? Se eu fizer uma linha diagonal da minha nuca pro meu queixo, eu vou ter um cabelo sim assimétrico, mas ele vai estar numa linha reta. Exato. Deu pra entender isso? Perfeito. E dá pra gente trabalhar a cor com isso, porque eu posso criar uma cor assimétrica. Pode ser uma cor que começa aqui e ela vem pra cá. Só que ela traz essa modernidade dramática, né? Que é a linha mais reta que traz esse drama, né? Essa seriedade. E aí, o que eu vou observar nessa cliente, né? Que a gente acabou não falando, entramos direto no cabelo. Aqui. Sim, a gente tá empolgado falando de cabelo. Mas quando ela entra, ela vai ser uma pessoa que vai ter ali aquela dramaticidade na peça. Então, ela pode até estar com um vestido de florzinha, floral, mas vai estar com um coturno no pé mais pesado. Vai trazer um peso pro look. Ela gosta de couro, ela gosta de manga assimétrica, saias, né? Corte assimétrico de saia, de blusa, golas diferentonas. Normalmente ela vai usar esses tons mais robustos, assim, né? Neutro e nesse contraste de preto e branco. Então tem o xadrez, tem o listrado, né? E é tudo não muito óbvio. Então ela não vai misturar tanta informação quanto o criativo, que faz essa mistura de mix de estampa, de padronagem, mas ela vai fazer uma composição muito harmônica, de uma maneira muito diferente. Você fala assim, eu não usaria isso, mas deu muito certo, porque tudo encaixa perfeitamente bem, assim. Jamais vai chegar num salão de moletom. Então, aí que tá. Ela pode até chegar de moletom, mas ela vai estar com algo não óbvio. O que você usaria com moletom e... geralmente um tênis, né? Essa pessoa vai usar um moletom, mas é um moletom com um corte mais diferenciado, então vai ser mais um jogger. Vai ter uma pegada. Aí ela vai pôr um coturno embaixo e jogar uma jaqueta de couro em cima. Sim. Então, assim, a peça isolada é uma informação. Tipo, o moletom peguei aqui, é uma informação de moda do casual, assim como o tênis também é. Mas a Gestalt, que é o que a gente olha aqui num todo, no conjunto, que é essa leitura do todo, vai te dizer
como é que ela imprimiu a personalidade dela na calça de moletom. Que é a mesma coisa no cabelo, Na mesma no coisa. corte, Exatamente. que é no todo, né? Não é... Mas ela não vai chegar de um moletom, de tênis, sabe? Aquela coisa camiseta. despojada. Ela vai chegar com um moletom, mas é um moletom que vem com uma informação a mais. Exato. Com uma pegada mais moderna, com uma pegada mais descolada. Descolada no sentido, assim, de formas mesmo. Sim. Isso já vai te passar essa leitura do que aquela cliente é. É de personalidade, De né? personalidade. Tem uma personalidade, né? O moletom sim, partindo ainda do moletom, não é o moletom cinza mescla Exato, que vende na Hering, por exemplo. exatamente. Que é um padrão de moletom, um conceito que a gente sempre viu por aí. É. E aí agora, inclusive com a pandemia, porque moda, ela tá atrelada a um Sim. comportamento de sociedade, nunca se vendeu tanto moletom. O ano passado, inclusive, foi o pico de venda de moletom dos últimos anos, por conta dessa questão do home office e tal. Então, às vezes, pode ser que você tenha essa pegada mais confy, né, nas pessoas, porque essa pegada de conforto veio pra ficar por um bom Sim. tempo, mas aí cada um bota elementos que trazem essa personalidade, pra você conseguir imprimir e identificar, né, ali dentro do contexto global, o que ela tá passando de mensagem, mesmo que ela esteja de calça moletom. De moletom. Então, o que isso quer dizer aqui, trazendo pro nosso assunto, né? De entrega de resultado perfeito, entrega de cor, principalmente. Gente, vocês viram como que é importante a leitura de cada cliente? Por que é importante? Porque é a partir daí que você vai conseguir entregar esse resultado, né? A partir daí que você vai definir o tipo de reflexo que você vai fazer na sua cliente, o tipo de cor que você vai fazer na sua cliente. Se eu tenho uma cliente que ela é super clássica, eu vou trabalhar tons muito quentes, essas coisas mais vibrantes. Não dá pra trabalhar numa cliente que é extremamente clássica, porque ela não vai gostar disso. Ah, mas fica bonito. Mas ela não vai gostar, porque ela não imprime isso. Ela não imprime. Agora, vamos lá pra uma pergunta muito que eu acho que causa dúvida nas pessoas. O estilo daquela pessoa não é este. Não é por exemplo, o estilo do cliente que chegou no salão é um estilo clássico, mas ela quer passar uma coisa do sexy. Tá. Como que a gente faz isso? Como que você orienta fazer isso? Pode fazer essa transição? Pode, porque foi o que eu digo, o estilo ele transita de acordo com as fases da vida. Então assim, de repente essa cliente é do estilo clássico, ela tá tentando passar uma mensagem sexy porque ela acabou de terminar um relacionamento. Ótimo. E aí ela tá ali, né, querendo chamar um pouco mais de quer. atenção, ela quer. Mas aí o que acontece? Você vai e bota esse estilo mais sexy na pessoa. Ela começa a ser cantada na rua, ela se incomoda. Sim. Ela não quer, ela tá se sentindo vulgar. Ela fala, pelo amor de Deus, eu tô vulgar. Aí precisa do equilíbrio, gente. É o que eu falo. Eu falo o seguinte: qualquer cliente carrega qualquer look. Ah, eu quero ficar com o cabelo roxo. Você pode. Tudo pode. Só que você vai carregar isso de fato? Vai segurar esse novo visual? De fato, tá? Ah, eu posso descolorir meu cabelo todo? Pode. Mas você vai carregar isso? Porque pra você carregar esse visual descolorido, dependendo do seu visual, né, do seu tom de pele e tudo mais, você vai ter que se maquiar todo dia. Exato. Você vai ter que usar tons que você não está acostumado a usar. Isso é carregar o visual. É a mesma coisa do que a Natana falou. Eu posso transitar nesses estilos? Sim, mas tem que haver um equilíbrio. Eu sou clássico, mas sei lá, por algum motivo eu quero começar a passar essa coisa sexy e tudo mais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a fazer uma transição. Exato. Não dá pra você chegar e falar, não, pá, então é sexy, a gente vai repicar esse cabelo inteiro, você vai usar ondas, você vai usar isso e isso, aquilo, porque aí vai acontecer o que a Natana falou. A pessoa vai se ver vulgar, tá? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí. É esse tato pra propor, de fato, se você entender junto ali numa pré-análise, né, junto com o cliente numa conversa, que de fato ela tá disposta a ser essa pessoa mais sexy, ela quer passar essa visibilidade, que também não tem problema nenhum, ela pode realmente querer, né? É propor de fato o que o Adam falou, de fazer uma transição sutil de uma maneira que a pessoa daqui a alguns meses pense assim, nossa, mas ela tá diferente, vai ter alguma coisa diferente ali. Aos poucos. Você vai mudando aos poucos. Você É vai muito incluindo importante ali isso. um novo visual, você vai incluindo ali essa nova construção estrutura, construção né? da imagem. Essa nova imagem você vai inserindo aos pouquinhos, né? Tem uma história muito legal que aconteceu comigo dentro do salão não faz muito tempo. Tem uma cliente que tá comigo há anos e ela era uma cliente das confortáveis, sabe? Ela tem uma vida corrida, tal, só que ela sempre reclamou do cabelo dela. Ela tinha um cabelo bem cacheado, que deixava curto,
e o cabelo dela é pouquinho. Então ela vinha, ela não gostava... Primeiro, ela não gostava de vir no salão. Ela não se sentia bonita. Segundo, ela tinha esse desconforto de ficar aqui muitas horas. E aí a gente foi conversando aos poucos. E aí eu fui incluindo ali nela. Eu vi que ela tinha necessidade de mudança. Mas eu não podia chegar nela e falar assim, vamos mudar agora, hoje, nesse momento. Então a gente foi aos poucos. Então eu comecei a clarear um pouco o cabelo dela, porque pelo tom de pele dela, o claro, o loiro, claro, com uma raiz mais esfumada, trazia essa elegância pra ela, que ela precisava disso. E aí, aos poucos, a gente foi mudando. Sabe o que aconteceu? A gente colocou um mega hair. Um mega? Um mega hair. Alisou o cabelo dela e ela vem 2 vezes por semana no salão hoje. O que aconteceu? Nós criamos essa nova imagem pra ela de forma sutil. Ela nem sentiu. A hora que ela percebeu, ela tava vindo 2 vezes por semana, de mega hair, extremamente loira. E ela olha pra ela, antes ela fala, não sou eu. Tá super realizada. Tá super realizada. E não interessa quanto ela tá gastando. Ela se olha no 2 vezes. Exato. Ela se olha no espelho, ela falou, isso é fato real, tá? Ela falou que ela se olha no espelho e ela se sente bonita. Ela se sente melhor. Ela se sente mais realizada. Olha só que louco. Só que, se eu chegasse pra ela a primeira vez que ela pisou aqui no salão e falasse pra ela, vamos botar um mega hair, vamos ficar loira, vamos alisar esse cabelo, o que ia acontecer? Ela podia até fazer, mas ela não ia segurar. Porque tem um impacto. Essa nova imagem, tá? É reação. Você muda alguma coisa na sua imagem, as pessoas reagem a essa imagem, reagem a essa mudança. Então, o que aconteceu? A gente foi aos poucos. Então, isso faz parte do nosso trabalho também. Eu visualizo que aquela cliente, se ela fizer uma progressiva, por exemplo, se ela mudar a estrutura do cabelo dela, ela vai ficar melhor. Mas talvez não é o momento de passar isso pra ela. Exato. Eu tenho que segurar essa informação pra mim, ir trabalhando com essa cliente pra depois eu fazer essa aplicação e eu aplicar nela uma nova cor, por exemplo. E né? pra vocês juntos também entenderem se foi só alguma coisa que aconteceu naquele dia, era um bad... Uma coisa momentânea, né? Day, que ela quis fazer alguma coisa. Ou não, né? Se de repente, de fato mesmo, ela quer. Porque, pelo que o Adam tá me dizendo, essa cliente era uma cliente mais do estilo casual, que tava numa transição ali, buscando essa mulher, esse empoderamento feminino, essa parte um pouco mais sexy, né? Um pouco mais sensual. E ela comprou a ideia e queria isso. Só que ela não estava imprimindo isso no estilo dela. Provavelmente era uma transição que ela realmente queria. E olha só, ela não precisou nem passar por uma consultoria de imagem pra fazer isso. Dentro do salão, ela conseguiu esse recurso. Exatamente. E, é fantástico quando você consegue fazer isso, né? Então, e isso acontece por quê? Porque a gente vai treinando o nosso olhar, né? A gente treina o olhar em relação à cliente, em relação ao que ela precisa, em relação ao que vai deixá-la mais bonita, mais confortável e tudo mais. Por isso que eu trouxe a Natana aqui hoje, né? Pra gente falar sobre isso e pra eu tentar passar pra vocês profissionais o quanto é importante a gente saber disso. O quanto é importante eu entender do estilo da minha cliente. Não é simplesmente assim, essa cliente, ela usa isso por acaso. Não. Nada Nada por acaso. Não é? Nada. O dia que você tá na bad, pode ter certeza que você vai pegar uma roupa preta, uma roupa cinza. Exato. Que você não quer ser incomodado. A cliente, ela não usa um acessório exuberante à toa. Ela não usa um anel, ela não usa uma unha super trabalhada, super longa, alongamento, à toa. Ela quer passar uma mensagem. Tudo que a gente usa, a gente tá querendo passar uma mensagem. Pode ser inconsciente, mas a gente tá querendo passar uma mensagem. Sim. Tá? Sempre. Então, assim, vamos começar a olhar as nossas clientes de forma diferente? Eu acho que o primeiro ponto é esse. Começar a olhar a sua cliente que tá aí com você hoje de forma diferente, tá? Então você vai olhar pra elas e vai começar a fazer uma análise. A partir de agora, você vai começar a fazer uma análise na sua cliente, tá? Você vai conversar com ela, você vai contar alguma coisa, sim. Mas coloca na sua cabeça, enquanto essa cliente estiver aqui, eu preciso fazer uma análise em relação a ela. O que ela tá usando, o tipo de bolsa que ela tá usando, né? Exato. Quais as formas dessas bolsas que ela tá usando? Ou ela não vende bolsa? Ela não gosta de bolsa. Carrega o celular na mão, talvez. Carrega o celular na mão, praticidade, né? Exato. Então, assim, começa a fazer essa analogia. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar o seu conceito de atendimento com ela. E posso falar? Elas vão perceber. Vão. A gente não tá acostumado com isso. A gente vive num mundo de imediatismo. Onde é muita gente, é muita correria, sempre é correria. E as pessoas não dão essa atenção. Quando alguém faz um teste. Vai no supermercado e fala boa noite pra menina do caixa e fala o nome dela. Ela assusta. Sim. As pessoas assustam. Porque não estão acostumadas. E é o mínimo de cuidado boa noite, Natana. A pessoa faz assim.
Tipo assim, tem uma coisa de errado. Oi? Parece Como uma assim? coisa Você falou meu nome. E aí ela abre um sorriso instantâneo, porque você tratou aquela pessoa como única. Exato. Então é perfeito, é diferenciação, né? E fazer, agrega super valor. fazer essa leitura. Então começa a fazer essa leitura com a sua cliente que tá aí hoje. Olha ela, pode ser qualquer cliente, gente. Qualquer cliente. Pode ser a vizinha, pode ser a prima, qualquer pessoa. Começa a fazer essa leitura. Aplica isso no seu dia a dia, tá? Começa a fazer essa leitura. Tente olhar essa cliente, tipo assim, o que eu posso fazer pra deixar essa cliente melhor, pra ela se sentir melhor. Pra ela encontrar Esse é o nosso trabalho. a melhor versão dela. O nosso trabalho melhor versão da outra pessoa, da capa da ela revista. trouxe. Exato. Isso é uma informação extremamente importante. Por quê? Aos longo desses 11 anos de profissão, a gente vai construindo toda uma forma de atendimento, né? E lógico, né? Eu não tô aqui falando sobre essas experiências e tenho essa visão toda à toa. São anos aí que a gente vem estudando e vem aprimorando. Mas o que acontece? Eu consigo identificar minha cliente, eu consigo ler minha cliente no papo que a gente tá tendo. Então eu consigo identificar se ela tá triste nesse dia, eu consigo identificar se ela teve um dia muito terrível, uma semana muito conturbada, se ela teve algum problema com o marido, se ela quer sair daqui hoje exuberante, ou se ela quer sair uma linha mais tranquilinha, tá? Exato. E isso faz diferença, porque isso deixa a nossa cliente confortável. Exato. Então ela vai ficar muito mais confortável do que antes. E a nossa entrega de resultado vai ser muito melhor, certo? Perfeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo que tem muita coisa, né, que a gente pode conversar e trazer. A gente vai trazer outras vertentes, porque a gente tem que falar sobre tipos de Temperamento. temperamento.